Você consegue perceber que Jesus aqui, ele é extremamente prático na vida das pessoas? Você que está vivendo de maneira torta, e ele citava a maneira torta, ele dizia assim, muda de vida. Só que, quando nós aplicamos o Evangelho dessa forma, na vida da congregação, alguns podem achar que somos invasivos demais, que a minha vida particular, quem julga é Deus. Essa semana eu ouvi isso. Quem me julga é Deus. E eu respondi para a moça, né? E você não tem medo? Você tem noção da frase que você está dizendo? Só quem pode me julgar é Deus. Mas o Evangelho, ele faz isso. Ele vem justamente para nos moldar. Agora, o Evangelho, ele te dá o bem mais precioso. A salvação e a vida eterna mediante a fé em Jesus Cristo. Ele não pode dizer o tipo de conduta que você tem que ter, o tipo de pecado que você tem que deixar, o tipo de atitude que você deve ter depois de ter crido em Jesus Cristo. Lembre, olha como era o contexto dos apóstolos aqui. Eles viviam numa cultura totalmente pagã, tanto a cultura grega como a cultura romana, totalmente pagã. E muitas dessas pessoas se converteram a Jesus Cristo e vieram para a igreja. Agora você imagina se os apóstolos, se eles não tivessem coragem de dizer, olha, essas manias que vocês tinham lá na cultura grega, na cultura romana, aqui não. Vocês precisam ser diferentes, porque o povo de Deus não faz dessa maneira. Se os apóstolos não tivessem a coragem de dizer isso para aquelas pessoas, elas não iam mudar sua conduta, iam continuar pecando da mesma forma. Eles tinham a obrigação, como arautos do Evangelho, de falar para as pessoas o que elas precisavam mudar. Olha como que funcionava. Na época do Império Romano existia o culto ao imperador. Por isso que tinha, né? Ave César, salve César. Aí um romano convertia e vinha para a igreja. Você imagina Paulo falar, vai que eu falo para ele que não pode adorar outra coisa, outro ser sem ser o Senhor. Vai que ele fique bravo, né? Vai que chega um católico, converte, eu diga para ele assim, aquelas imagens lá, é tudo estátua de Satanás, você tem que quebrar, jogar fora, não existe outro Deus a não ser o Senhor. Se nós falamos isso, a pessoa pode ficar brava, pode ficar chateada. Mas Paulo não pensava dessa forma. Ou imagina, ali na cultura grega, onde existiam as ninfas, que eram as prostitutas cultuais. Meninas, moças, adolescentes que eram criadas durante toda uma vida para que, quando chegassem à adolescência, elas pudessem servir a Afrodite. De que forma? Relação íntima no culto com os membros que vinham adorar a Afrodite. Você imagina você se orgulhando, minha filha é sacerdotisa, faz a alegria do povo lá. Então uma pessoa dessa converte e vem para a igreja. Como? Essa prática não vai ser confrontada. E se ela quisesse fazer a mesma coisa ali? É de suma importância que o Evangelho seja colocado em prática também. Paulo ele vai dizer ali em Romanos, né, que em Romanos capítulo 1, ele vai falar a questão da relação íntima entre pessoas do mesmo sexo, sobre o homossexualismo. Então ele diz, olha, homem com homem, mulher com mulher, e começa a descrever o porquê é pecado aquilo ali. Então, você imagina se Paulo, sabendo que algumas pessoas daquelas lá, aqueles romanos, se convertiam, e alguns historiadores vão dizer que a questão, né, da conjunção carnal entre homem e mulher, na verdade era mais para a reprodução. Via de regra, o normal era o homem com homem, mulher com mulher. O homossexualismo imperava ali mesmo. Tanto é que tinham os tutores que cuidavam, né, das pessoas mais novas, dos jovens, e era normal que o tutor, que o homem mais maduro, tinha relação com a criança a qual ele estava ensinando. Essa era a cultura do império. Como Paulo não vai dizer nada contra isso? Como Paulo não vai confrontar o pecado dessas pessoas que se convertiam? Não, que o Espírito Santo toque o seu coração. Mas ele toca através da palavra. E diante da palavra, o que resta a mim e a você é apenas obedecer ao Senhor. Aí, você ouve falar disso e diz assim, pastor, o senhor está certo. Tem que pregar contra essas coisas mesmo. Absurdo. Onde já se viu? O senhor tem que pregar contra essas coisas, falar contra o pecado. Você concorda? Daí quando eu vou falar das roupas indecentes que a sua esposa fica postando foto no Facebook, você fica bravo. Das fotos de biquíni que ela põe virar de costas, daí você quer sair da igreja. Falar do pecado dos outros, é maravilha, né? Mas quando confronta nós, não, mas daí está invasivo demais. Como você vem com as manias do mundo?
serve a Deus e quer continuar fazendo a mesma coisa. Não existe essa possibilidade. É necessário que haja mudança, ainda que seja uma mudança gradual, devagar, mas é necessário que haja mudança. Você não pode vir servir a Deus e continuar com o mesmo estilo de vida que você tinha. Lá era outro Deus, aqui é um totalmente diferente. Então, quando eu falo sobre modéstia, quando eu falo sobre santidade, sobre decência, constantemente eu sou taxado de invasivo, de legalista. O pastor está preso lá nos rudimentos da lei. Será que de fato a modéstia não serve para hoje? De você se cobrir ao vestir, de você não ser pedra de tropeço para alguém? Será que realmente isso aqui não vale? Será que o pastor ele não tem a liberdade de vir e falar para a congregação que é ridículo, vulgar, uma moça de Deus usar um biquíni que é a mesma coisa de calcinha e sutiã? A diferença é do material. É a mesma coisa. Ninguém aqui sai de calcinha e sutiã para a rua, mas por que para a praia vai? Ah, pastor, mas o ambiente é outro. Ah, então se você vai na igreja onde a luzinha é vermelha de fundo, está tudo escuro, que parece uma boate, você pode ter relação com outra pessoa. Não existe o caso. Temos que ser diferentes. Aí então eu falo, como que pode? O cara é crente, diz que é, né? Daí ele vai à academia, né, quase sem camisa e tira fotinha lá, porque depois que malha que tem que tirar foto, né? Antes não tem graça, né? Daí tem uma coisa ridícula, é o homem tirando foto, fazer biquinho, é ou não é? Nossa. Mulher já é horrível, agora tá lá, o cara tira foto, mostrando o bracinho, mostrando o corpo, mostrando as costas. O rapaz me bloqueou por conta disso, né? Ele falou, você toca bateria na igreja assim? Você é louco. Seu pastor sabe? Sabe! O que importa é o coração. Mas se o exterior não é bom, o coração é muito pior. Muito pior, pode ter certeza.